Uma criança está nos ensinando essa dependência de Deus. Queridos, eu quero falar hoje sobre a glória de Deus. Quero falar sobre o encontro com a glória de Deus. Quando o Senhor manifesta a sua glória, o peso dela conduz o homem ao arrependimento, à confissão de pecados e à majestade do Senhor. Nesse momento não existe mais nada importante, somente o brilho da glória de Deus. Cada pessoa, quando tem um encontro com Deus, ela passa por essa situação bem peculiar no seu íntimo, no seu particular, quando ela se encontra com a glória de Deus. Nós vamos meditar um pouco sobre esse encontro. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, para que possamos meditar nisso que aconteceu com Moisés. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 14. Todos acharam? Amém? Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que mostre-me a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite, acrescenta a tua bênção sobre nós, abre os olhos do nosso entendimento para compreender o que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa noite, Pai. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua, e que esta palavra não volte vazia, ela encontre essa boa semente, seja colocada em solos férteis hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para ver a glória do Senhor, a palavra do Senhor aqui, Moisés, ele pediu uma coisa. Obrigado, meu filho. Moisés pede ao Senhor para ver a sua glória. Moisés já passou por processos grandes. Nós sabemos que Moisés viu uma sarça que não se queimava e ouvia a voz do Senhor, quando Deus o chama com o objetivo de libertar o povo do Egito. E ter um encontro com a glória de Deus é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo também de bastante responsabilidade. Você vai ver que Deus está falando: nenhum homem pode ver a minha glória e viver, mas eu vou passar por você. Era um momento que Moisés tinha um tempo de intimidade com Deus, onde o Senhor falava e ele o ouvia, mas ele queria ver a glória do Senhor. E aí o Senhor diz: quando eu passar, eu vou pôr a mão e vou passar, e você vai ver as minhas costas. E a gente sabe que todo o encontro que Moisés tinha com Deus, quando ele descia do monte, os seus olhos eram resplandecentes, que incomodava as pessoas. A glória de Deus
na vida de Moisés, quando ele se encontrava com o Senhor, brilhava tanto os seus olhos que o povo ficava incomodado com aquela glória. Assim, por isso que o salmista fala que o Senhor, Ele é a estrela da manhã, que é o sol. Nós, quando olhamos para o sol, se você olhar sem um óculos de proteção, você começa a marejar os olhos, porque é muito forte. Se o eclipse que a gente vai tentar ver, a gente vai tentando de alguma forma, bota um negócio, mas o brilho da luz do sol é tão forte, e assim é comparado, um pouco a glória de Deus é comparada com isso. Se nós não conseguimos olhar para o sol, sem uma proteção para poder ver, imagine ver a glória do Criador de todas as coisas. Ele é maior, Ele é mais amplo que tudo isso. O Senhor não é menor que sua criação, pelo contrário, Ele é maior que toda a criação que Ele fez. Então Ele é grande, sublime. Quando nós pensamos sobre Deus, nós não podemos pensar com o reducionismo da mente humana. A mente humana, ela é muito limitada para poder compreender a grandeza de Deus. Ela é muito limitada para compreender quem Deus é. Eu, quando era criança, eu acho que eu devia ter uns 10 anos, e lendo a Bíblia em casa, eu fui para o meu pai, eu disse: pai, quem é o pai de Deus? Acho que todo mundo aqui deve ter feito esse tipo de pergunta. Quem é o pai de Deus? Porque se Ele tem até filho, né? Se Deus tem filho, por que Ele não tem pai? E eu perguntava, dizia: pai, eu preciso desse esclarecimento. Da onde Ele veio, quem Ele é? E eu ficava naquela dúvida, e meu pai disse: meu filho, eu não sei como lhe responder. Não tenho como te dar essa resposta. Mas um dia, quando você encontrar com o Senhor na morada celestial, você pergunta para Ele. E ali eu disse: tá certo. Tá certo, eu pergunto a Ele. E por muitos anos essa dúvida vai penetrando no coração do homem, até um dia que você conhece mais a palavra de Deus, e você vê que o pensamento humano, por exemplo, os homens geralmente assistem muita história em quadrinho, lê, quem aqui assistiu Dragon Ball Z? Os homens aí. Pronto, Dragon Ball Z, os caras eram deuses, poderosos, sempre vinha um maior. Goku ia sempre, eles iam crescendo, veio Majin Buu, ninguém acreditava que Majin Buu podia ser daquele jeito. Tá rindo, Paulinho? Paulinho assistia Dragon Ball Z, ó, tá vendo? Uma mulher diferente no meio das mulheres. Ela não assistiu, foi por causa de Azaf? Foi não, menino. Era o que passava na televisão também na época. Não tinha streaming, não. É nada do teu tempo, não. Então, eles eram deuses, cada um maior do que o outro. Então, se você olha para um super-herói, você quer que ele seja sempre maior que o outro. Você não aceita um super-herói perder para outro que se acha melhor do que ele. A esperança é que ele sempre vai ser maior. Então Deus, ele tem que ser muito maior do que tudo isso. Deus não pode se reduzir a mim e eu dizer quem Deus é, como Ele deve fazer as coisas, como Deus deve se comportar, porque Deus é perante a minha moral. Não pode. Logo, Ele não será Deus para mim. Ele será um amuleto. Porque se Ele for parâmetro da minha moral, você já parou para pensar que a Bíblia, ela rege a sociedade há muito tempo. Todos os parâmetros morais que temos veio baseado da Bíblia. Sem esse parâmetro moral, a sociedade ela entra em colapso. Como está entrando em colapso agora? Porque eles afugentaram a Bíblia como norte, como padrão de comportamento para a sua vida. Então a sociedade está entrando cada vez mais em colapso, porque ela não tem nada que venha regê-la, somente o desejo do homem, o meu desejo, o meu nível de justiça, como eu quero que seja justiça, como eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. A palavra de Deus, ela vai ter um peso muito forte para dirigir a sociedade. Então toda a sociedade que é baseada pela palavra, ela sempre
cresceu, progrediu e prosperou. Quando tira a palavra e se torna cada vez mais humanista, quando ela vai se tornando cada vez mais simplista também e relativista, as coisas elas tendem a ser mais perdidas no tempo. Não tem o devido valor, não tem a devida relevância. A família, por exemplo, ela é uma base muito forte para a sociedade. Mas quando a família, ela é bem interessante que na Bíblia mostra relatos até de pais que foram muito ruins com seus filhos. E que Deus até pesou a mão sobre esses homens pelo fato deles não cuidarem bem da sua família. Porque o padrão moral para Deus sempre foi um homem que cuidasse da sua casa, que seus filhos fossem submissos à sua liderança e que o pai fosse um exemplo para os seus filhos. Quando fugimos desse padrão, por falta de observar a palavra, a sociedade começa a cair, a entrar em declínio. Ela começa a caminhar para um lado que Deus não planejou. Mas por que a sociedade muitas vezes caminha para esse lado humanista, para esse caminho mais filosófico humano? Nós estamos a ponto de discutir, nós já estamos num fato da sociedade estar discutindo, aqueles que promovem as leis, ou aqueles que são base para as leis, sobre humanizar pequenos furtos. Por exemplo, o que seria isso, pastor? Alguém passou, roubou seu celular, ele vai alegar que foi por necessidade, por fome, qualquer coisa do tipo, e ele não vai ser preso, ele pode receber uma condenação branda de serviço social, qualquer coisa do tipo. Olha onde nós estamos. Onde nós estamos chegando. Já tem, né, na nossa sociedade, em países aonde eles fazem passeatas para que venha legalizar a pedofilia, venha legalizar a zoofilia, que é o sexo com animais. A sociedade parece que está sem ter o que fazer. Mas sabe aonde é que isso acontece, essa discussão? Pasmem, países de primeiro mundo, aonde se tem tudo, na Alemanha, por exemplo, na Holanda, discussão, eles estão sem ter o que fazer, gente. Não tem gente passando fome, tem países desses que não tem nem preso, então as pessoas estão sem ter o que fazer e estão buscando algum tipo de prazer e de satisfação em coisas que não é relevante e que é destrutiva para a sociedade. Nos países emergentes, de terceiro mundo como o nosso, há um fomento para que, por exemplo, as nossas jovens, elas sejam cada vez mais sexualizadas, sensualizadas. As nossas crianças, se o pai não tiver, o pai e a mãe, fiscalizando o que eles veem no celular, você perde seu filho, sua filha, e é tarde quando você for atrás. Porque a nossa sociedade está enfraquecida, porque a nossa sociedade está... Porque, queridos, a busca do prazer, ela acontece desde o Jardim do Éden. A busca do prazer não é algo recente, não. Desde o Jardim do Éden. Como assim? Lembra quando a serpente fala para a mulher, diz assim: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas preste bem atenção. O Senhor disse que eles não podiam comer da árvore que estava no meio do jardim, porque eles iriam morrer. Deus não disse o que era aquela árvore. Ele só disse: podem comer de tudo, menos dessa que está no meio do jardim. Não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E aí a serpente, quando vai induzir a mulher ao erro, ela diz: o que foi que Deus disse mesmo? Que vocês não podiam comer nada que tinha no jardim? Eu costumo dizer que é a primeira fofoca que está escrita, porque o fofoqueiro chega assim, né? Diz: rapaz, foi que disse mesmo, Rick? Foi o quê mesmo? Disseram tal coisa, a pessoa já sabe o que foi, e já diz para ver o que o outro, ele já diz errado para que o outro responda. Então foi mais ou menos assim: o que foi mesmo que Deus disse? Vocês vão morrer? Ela disse: não,
que não podia comer nenhuma fruta. Ele disse: não, podemos comer tudo, menos a que está no meio do jardim. Aí a serpente diz: mas vocês não vão morrer se vocês comerem. Pelo contrário, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então nisso, quando alguém fala algo para você, desperta no seu interior um desejo, tá? Aqui em Gênesis 3, versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então aqui nós estamos falando de alguém que vê e sente prazer no que está vendo. Então o desejo da mulher é a experiência do prazer. Diz que ela é agradável aos olhos, ela é desejável para se comer. Então aqui está falando sobre prazer. Então a busca de prazer leva as pessoas a cometerem atrocidades. A nossa sociedade está vivendo diversos momentos de prazer. Você vê muitas vezes aparecendo na televisão, poderia ser dito assim: um pai e uma mãe estavam tanto em busca de prazer que deixaram seus filhos sozinhos em casa e eles morreram porque a casa pegou fogo. É mais ou menos isso, só que a gente não consegue interpretar dessa forma, né? Um pai e a mãe deixam seus filhos pequenos e vão para uma noitada curtir, deixam as crianças sozinhas porque vão em busca de prazer, estão cansados do dia a dia, mas esqueceram que como pais eles têm filhos e têm que cuidar dessas crianças. Deixaram as crianças sozinhas num barraco e as crianças ali brincando, qualquer coisa do tipo, dá um curto-circuito, pega fogo e as crianças morrem, porque estavam em busca de prazer. Poderia ser dito assim também: jovens ou homens e mulheres em busca de prazer saem à noite num carro em alta velocidade e terminam batendo num poste. Estavam muitas vezes drogados ou estavam cheios de bebida em busca de prazer. Então, por busca ao prazer, a nossa cabeça fica muitas vezes dura. E a palavra diz que chama o povo de dura cerviz. No dicionário Aurélio, a cerviz é a parte posterior da nuca, né, do pescoço, na nuca. Ela é dura, é rígida. Já na palavra de Deus, dura cerviz no hebraico compõe apenas uma única palavra, que é cache, e significa literalmente obstinado ou teimoso, e que não estaria no meio deles, porque eles seriam consumidos. Como sabemos, na insegurança de Moisés e no temor, ele sempre clama a Deus pelo povo, ele clama por algo mais, e ele clamou para que Deus o mostrasse a sua glória. O povo muitas vezes tem dura cerviz, cabeça dura, obstinado, teimoso. Muitas vezes na nossa obstinação, quando somos provocados, nós fazemos coisas que ou nos arrependemos, porque passamos muito perigo. Talvez você tenha passado por isso. Quem aqui nunca foi desafiado na sua adolescência? Eu duvido que tu suba naquela árvore. Aí você foi: o quê? Eu subo. Eu duvido que tu pule de cabeça para baixo numa pedra na praia. O cara: eu vou. Que você é cabeça dura. Qual a necessidade de você mostrar alguma coisa desse tipo? Eu duvido você nadar até o meio do lago, o cara vai, nada e não volta. Agora, se quando somos desafiados com coisa besta, como por exemplo, correr até o final da rua e voltar, e a gente entra na obstinação para isso, avaliem coisas maiores. Eu estava refletindo hoje sobre isso. Nós, como pais, não estamos preparados, ou não nos preparamos interiormente, para quando os nossos filhos vierem nos desafiar. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês são pais, já pararam para pensar nisso? Mamá tão boazinha, vai chegar um dia que ela vai desafiar você. Porque eu desafiei meu pai muitas vezes. Eu não sei se ele estava preparado, mas todas as vezes ele esteve preparado.
Às vezes eu olhava para o meu pai assim, encarando ele como fosse um homão, e ele dava no meu peito assim: você está pensando que você é quem? Você está na minha casa. Enquanto você estiver aqui, você vai fazer o que eu mandar. Sente-se, vá. Podia ir empurrado por dentro, achando ruim, mas eu tinha uma liderança que dizia: cale sua boca e se sente aí. Os nossos filhos vão também, gente. Você já está achando ruim porque está na pré-adolescência. Ai meu Deus, dá trabalho. Não está nem dando. Porque eu e você já passamos por isso na nossa obstinação. Está começando a namorar, você acha que pode tudo. Ah, minha mãe pega no meu pé dizendo isso e aquilo e tal, mas ela não sabe. Eu sei me virar, eu já sei. Sei até fazer um arroz, sei até fritar um ovo. Nós pensamos que somos grande coisa, nós pensamos que temos o controle, nós até pensamos que vamos ter saúde para o resto da vida, nós pensamos que vamos ter força para sempre. Quando chega nos 30 anos, você está com as costas doendo e começa: meu Deus, até 10 anos atrás eu até corria, e agora eu só fico na cama deitado. Nós não estamos preparados, mas precisamos nos preparar. Precisamos estar nos enchendo de sabedoria de Deus para esses momentos. Porque lá fora, no mundo, o que é que vão dizer aos seus filhos? A mesma coisa que diziam para nós: liga não para o teu pai, rapaz, que conversa é essa de mandar em tu? Os meus amigos diziam isso, mas eu morria de medo do meu pai, graças a Deus. E eu não enfrentava não, não peitava não, porque meu pai era duro, era bronca. Por isso que nós precisamos manter a linha firme. Você pode no seu coração estar dizendo: meu Deus, eu não queria dizer isso, eu não queria repetir o ciclo, né? Mas você vai ter que às vezes repetir o ciclo, porque você sabe que foi vida para você ter um líder dentro de casa, ter um pai e uma mãe que sustentasse a onda, que não se importasse com as besteiras que você declarava. Muitas vezes Deus é assim conosco, porque Deus sabe o quanto nosso coração é obstinado para querer do nosso jeito, fazer do nosso jeito. E quando a gente quebra a cara, a gente fica: meu Deus, quanto eu perdi por fechar meu coração. É fato que muitos, ao terem um encontro com a glória de Deus, ele fica fortemente impactado, porque o encontro com a glória de Deus, ela precisa mudar a pessoa. Moisés, toda vez que se encontrava com o Senhor, descia do monte diferente. E nós vamos ver alguns homens de Deus que foram tocados quando viram essa glória. Por exemplo, Moisés, a primeira vez que ele escuta o Senhor, lá em Êxodo 3, mostra ele aquele momento da sarça. Imagine fosse nós aqui, vendo uma árvore que pegava fogo, mas não se consumia, e dela saía uma voz. Então ele vê aquela glória, ele fica impactado, e ali ele vai cumprir um mandamento do Senhor, que mudou a história do povo de Deus, e até hoje ela é contada. E Moisés foi um dos grandes líderes da história da Bíblia. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1. Aleluia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, olha esse encontro, olha essa visão, uma visão tão magnífica. Ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, os querubins adorando ao Senhor, aqueles seres viventes que estão diante de Deus e declaram a santidade dele. Eles só conseguem dizer que Deus é santo e poderoso. Não sei se você já viajou para algum lugar que você olha a magnitude e a beleza da criação. Você olha assim e diz: meu Deus, que coisa linda, um pôr do sol magnífico. Você vai num lugar assim, você olha e você fica sem palavras. Você fica olhando aquilo ali e você imagina: quem foi que fez isso aqui? Né? Eu estava assistindo um filme com a Rafaela ontem. A gente era na Itália, casas construídas no meio das rochas e a praia, coisa linda, assim, magnífico. Você já olha aquilo e diz: meu Deus, que lugar lindo é esse? Às vezes nós ficamos assim, quando vai para um Recife de Coragem, você mergulha, vê os peixes, aquela coisa bonita, você já fica assim: meu Deus, valeu a pena vir aqui. Eu fico imaginando esses homens quando veem o Senhor, e eles não têm outra palavra a não declarar que Ele é incomum, que é o significado de santo. Todos os homens que se encontraram com Deus, que viram a glória de Deus, sempre dizem: Ele é santo, Ele é incomum, não há ninguém como o Senhor. E é esse impacto que há na nossa vida quando nos encontramos com essa glória de Deus. Talvez na nossa vida cotidiana você pode dizer assim: pastor, eu nunca vi a glória de Deus. Pelo contrário, irmão, você já viu a glória de Deus, mas não nessa mesma dimensão, tá? Tem pessoas que elas não vão ver a glória de Deus nessa dimensão, porque quando Deus revela nessa dimensão, sobre nós está uma responsabilidade de dar uma continuidade daquilo que vimos, daquilo que fomos testemunha. Mas eu quero trazer um relato simples para você, na sua própria vida. Quando você conheceu a Deus, quando você começa a ter ciência de quem Deus é, você conhece sobre a salvação, e aquilo vai mexendo com o seu interior. Esse encontro com a glória de Deus começa a mexer tanto aqui dentro que você diz: eu merecia a destruição pelos pecados que eu cometo, pelo que eu cometi, pelo que eu vou cometer. E quando eu sei que Deus me amou e já me resgatou desses pecados, isso já é um encontro com a glória dele que começa a mexer aqui dentro. Quando na minha juventude, eu passei por várias fases oscilantes na minha vida. Eu cresci no Evangelho, sempre estive na igreja. Eu estava até contando, eu preguei 16 anos depois na igreja que eu cresci, com minhas filhas. Na igreja que eu dava trabalho, corria debaixo dos bancos, que eu jogava pedra na casa de um diácono lá que tinha jambo. A gente jogava muita pedra para tirar o jambo da casa dele. O saudoso irmão Leal já está no Senhor. Eu dava trabalho, irmão, dava muito trabalho. Chorava. Meu pai me chamava no púlpito, eu levava beliscão. Eu dei muito trabalho. Muita gente achou que eu seria um marginal, que eu não seria ninguém na vida. Pastor, eu acho que os irmãos nunca me imaginaram pastor. Porque eu não era um peça boa, não. Eu dava trabalho. Mas até o dia que eu comecei a me encontrar com a glória de Deus, e aí as coisas começaram a mudar de figura. Eu conheci muitas coisas ruins dessa vida, novo. Com 11 anos eu já tive experiências marginalizadas, experiências sexuais. Então, oi meu amor, vai lá brincar com as crianças. Então, quando eu era muito novo, eu conheci coisas que afetaram a minha infância. E eu, na minha adolescência, tive muitos momentos difíceis, de muita luta interna, porque eu só conhecia a igreja, não conhecia o mundo, né?
não conhecia os prazeres do mundo. Então eu comecei a conhecer esses prazeres com 11 anos, vivendo aquela vida mista. Na escola eu vivia uma coisa, na igreja eu vivia outra, e era assim. Até que com 15 anos eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Eu estava me drogando com um amigo e eu recebi a visita de Deus naquele dia. Eu não vi a glória de Deus assim, a olho nu. Eu sentia como se alguém tivesse sentado do meu lado, uma presença muito forte. Eu sentia que era Deus, porque era algo assim, era como se alguém que estivesse ali fosse de uma luz agradável, e eu ouvia a voz do Senhor dentro de mim. Eu estava tendo um ataque cardíaco. O cara que estava se drogando comigo na minha frente, ele se manifestou e começou a rir da minha cara. Começava a olhar para mim, apontar e ria muito. E aí Deus falou comigo. A gente estava numa vala, era um córrego assim que passava o esgoto. E Deus falou comigo: hoje é o dia de você decidir. Ou você desce essa vala e acaba com a sua vida, morre, ou você vem andar comigo. Naquele dia eu me senti como o gadareno, que Jesus atravessa o mar, vai até o cemitério e tira aquele cara das correntes. E ali eu senti Deus dizendo assim: eu vim aqui te buscar. E eu falei no meu coração, disse: Senhor, a partir de hoje eu vou andar com o Senhor. Eu não vou me perder, eu não vou me deixar me acabar. Saí daquele lugar, fui-me embora e comecei a minha vida com Deus. Aí você pode imaginar: eita, foi uma bênção. Não, irmão, foi muito difícil. Eu já tinha experimentado muita coisa do mundo, de drogas, de questões sexuais. Eu fui escravo da pornografia durante a minha adolescência inteira. E foi uma luta, dia após dia lutando. Mas eu nunca me esqueci daquele dia que o Senhor me visitou. Aquele dia fez com que eu permanecesse até hoje, lembrando de que Deus não desiste de nós. Que o Senhor me visitou no pior momento que eu estava. Imagine nos melhores. Se Ele foi no pior, para estar comigo nos melhores não teria problema. Depois desse dia, Deus começou a mudar a minha história. Eu tinha amigos que eu ia buscar nas festas. Estava drogado, muito doido, e eu ia lá. O pessoal dizia: não vá atrás não, isso é besteira. Não, eu vou, cara. Jesus ama essa vida. E eu ia nas festas buscar. Eu já contei isso a um amigo meu um dia, muito louco. Não tinha o que fazer o cigarro. Ele pegou um pedaço da Bíblia e ele fez um baseado e fumou. E aí veio um espírito de acusação, né? O diabo falando: cara, você fumou a Bíblia, você vai para o inferno, você está condenado. E ele liga para mim chorando. E como eu não estou ofendido, como meu Jesus não está ofendido, eu disse: cara, você foi além das outras pessoas. O profeta comeu o rolo que veio do céu, você fumou a Bíblia. E ele dizia: cara, não brinca com isso. Eu: não estou brincando, é engraçado, mas não estou brincando. Se Jesus ama você, cara, muda a tua rota, te alinha com o Senhor. Graças a Deus esse irmão está bem, saudável em Cristo, casado. Eu fiz o casamento dele, para a glória de Deus, está de pé. Mas se eu fosse me ofender, dizer: meu filho, o que você fez, isso é pecado para a morte. Mas não, mano, a Bíblia não diz isso não. Ele é um perdido, pecador, estava perdido, e Jesus está querendo encontrar essa pessoa. Ele precisa se encontrar com a glória de Deus. Então não posso impedi-lo de encontrar a glória de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, para que a gente possa compreender essas fases. Deus tem coisas a fazer em nossa vida que a gente não imagina. Lucas capítulo 9.
partir do versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. Ao se retirarem estes de Jesus, disse Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos lá, Moisés teve um encontro com a sarça, ele foi responsável nesse encontro para libertar o povo. O profeta Isaías teve um encontro com a glória de Deus, a sua responsabilidade era anunciar a palavra, e nele estava contido, no profeta Isaías, o nosso Messias, profeta messiânico. Mas tem encontros com Deus na nossa vida, que é particular para nós, não é para usarmos isso para fazer doutrina ou escrever um livro para influenciar os outros. É coisas entre você e Deus. Eles viram a glória do Senhor. Moisés e Elias estavam com eles, mas o temor foi tão grande da responsabilidade do que viram, que eles não contaram nada a ninguém. Vai ter experiências que você terá com Deus, que é entre você e Deus, é para a sua edificação. Não é necessário você dizer para todo mundo, porque às vezes as pessoas querem ter um testemunho para contar, às vezes até para dizer uma vantagem. Eita, Deus falou comigo isso e isso, e como se você fosse privilegiado, só você, por ter tido aquela experiência. Eu já vi gente mentir para poder ter alguma vantagem para contar numa roda. Não tem necessidade, principalmente nós estando no reino de Deus. Não pode haver mentira entre nós. O cara, já vi gente mentir, que fez, operou milagre, só para ter uma vantagem para contar. Não fica calado, irmão, escuta e celebra a bênção de Deus na vida do outro. Mas às vezes nós somos levados a competições, que a pessoa quer ter alguma vantagem para contar. Eu sou pernambucano e recifense, e o pernambucano, ele gosta muito de vantagem. A gente gosta tanto de vantagem que a gente brigava até quem tinha o pai pior. Estou mentindo, Jadiel? É sério. O cara era o meu pai. O meu pai dava surra de fio. O outro, pior era o meu, que dava de chicote de boi, e assim ia. Um contando, tinha que ter vantagem para dizer que o pai era pior. Eu estou falando sério, irmão, é sério. O pernambucano, o recifense é o argentino do Nordeste. Sempre tem que contar uma vantagem. E é sério mesmo. Mas qual a necessidade, gente? Não tinha necessidade nenhuma. O encontro com a glória de Deus vai nos levando a essa sabedoria. Tem experiências. Eu vi um cara contando que um galo falou com ele. Me diga. Oi, Rafael. Me diga qual é a necessidade do cara dizer assim, que teve uma experiência, que Deus falou com ele através de um galo. Se foi verdade, amém, fique para você, deixa edificar você. Sabe por quê, irmãos? Esta palavra aqui, ela é verdadeira, ela é viva, é eficaz. Isso aqui foi testado, aprovado. Para você ter ideia,
Para um escriba poder escrever uma carta dessa, um texto desse, ele tinha que escrever 7 vezes o mesmo texto. Ele não podia vacilar na escrita. Se tivesse algum erro, era jogado fora. Ele amassava e jogava fora. Então a palavra de Deus está aqui. Ela é viva, é eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então eu não preciso criar coisas, trazer uma nova revelação para mexer com o emocional das pessoas. A palavra de Deus já faz isso. A palavra de Deus já vai mexendo no nosso interior, já vai nos convencendo. Então talvez você pode não ter um encontro miraculoso, você pode não ouvir uma voz audível, mas a palavra de Deus, ela vai ser o norte da tua vida. E a experiência com a palavra de Deus, a experiência com Deus, precisa produzir bons frutos. Amém? É importante que a palavra de Deus produza bons frutos no nosso coração. Para a gente encerrar, abra sua Bíblia em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54. Esse é um dos encontros com a glória de Deus que mais me marcou, que está escrito na Bíblia. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus sentado à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tampavam os ouvidos, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras ele morreu. Vejam só, Estevão no Sinédrio, qual foi o crime dele? Relatar quem era Jesus na primeira aliança, mostrar quem era Jesus. Os fariseus, ouvindo Estevão falar sobre Jesus, acreditaram que aquilo era uma blasfêmia e mataram ele a pedradas. Isso é chocante, porque não sei se você já levou uma pedrada, mas alguém atirar a pedra para matar alguém tem que primeiro ser muito grande e muito forte, e várias. Só que Estevão viu os céus abertos e viu Jesus sentado à direita de Deus, e ele não pensou em vingança. Ele não disse: Jesus, pega esses que estão contra mim agora e mata esses caras. O encontro com a glória de Deus mexe tanto conosco, que nos leva a fazer coisas que a gente não faria na carne. Nos leva a perdoar quem a gente imagina que não merecia ser perdoado. Nos tira do estado de ofendido para alguém justificado. Nos tira de alguém que pensa: eu estou só. Não, eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que cuida de mim. E esse encontro com a glória de Deus é muito marcante, porque ele diz: Senhor, não pese esse pecado sobre eles. Estevão disse a mesma coisa que Jesus falou na cruz. Quando Jesus estava e os soldados deu a ele vinagre para ele tomar, zombavam dele, ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não pese sobre eles esse pecado. A mesma coisa Estevão diz quando vê Jesus ali. Ele sabe que a luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, é contra principados e potestades, é contra as hostes infernais que está influenciando pessoas a viverem essa vida degradante. O encontro com a glória de Deus para as nossas vidas
precisa gerar esse alto impacto. Nos tira daquele estado degradante e nos leva para a luz. Mas precisa sair luz de nós. Precisamos corresponder a essa palavra, perdoando, amando, respeitando, tendo paciência com aqueles que são difíceis. Eu estava numa conferência nesse fim de semana e eu disse à igreja, eu falei: irmãos, nós não somos melhores do que aqueles que foram dançar o carnaval. Nós somos privilegiados por estarmos aqui, mas não somos melhores do que eles. Nós precisamos amá-los. Nós precisamos abrir os olhos do entendimento dessas pessoas. Nós precisamos trazer luz para eles, porque eles estão adormecidos. Eles precisam despertar desse sono. Às vezes as pessoas vão ter que se frustrar para despertar do sono. Nós estamos vivendo um tempo cada vez mais difíceis. Eu converso com algumas pessoas. Estava conversando com as pessoas ontem e as pessoas... você sabe, né? Ter filho é muito difícil, é muito caro. A minha resposta sempre vai ser intrigante. Talvez eles podem me achar muito espiritual, mas eu acho que era mais difícil ter filho na época dos meus pais do que nas de hoje. Mas por quê, pastor? Tem suas particularidades. Naquela época a gente não tinha dinheiro mesmo. A gente não tinha nem possibilidade de fazer dinheiro como se faz hoje. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu fico 8 horas lá dentro. Como é que você pode empreender? Vende brigadeiro, lanche, leva calcinha para vender, sei lá, te vira. Tem, a possibilidade você tem. Mas há 15 anos, 20 anos atrás, o povo nem mente para isso tinha. Quantas vezes meu lanche foi... Porque eu tenho história, né? Eu tenho história. Quantas vezes meu lanche foi uma jarra de 2 litros de kisuke, que é suco, né? Mancha pulmão, com tubarão da baleia. Lembra da baleiazinha? 10 centavos. Era 10 centavos, gente. Enchia, era 2 litros. E um pacote de biscoito creme crack, de bolacha. Não, pão doce contava bem. Quando estava mal era 3 filhos que comia que só. Hoje tem dificuldade, continua tendo, tem sim. Mas tem a possibilidade até de você fazer. Mas agora deixa eu te dizer uma coisa. Se a minha mente estiver escrava e presa no sofisma, nas mentiras desse mundo, eu não vou fazer nada. Eu não vou sair de casa porque eu vou ter medo de levar um tiro. Eu não vou comer nada. Eu não vou me divertir. Eu vou ficar preso nas mentiras. Eu não tenho... Onde come um, come 2. Minha mulher diz que onde estuda um, não estuda 2. Estuda, Deus manda. Deus faz alguma coisa. Deus faz. Pode não ser como eu espero, folgado, pagando bem, não, mas vivo no milagre. E eu não estou achando ruim isso não, porque Deus, Ele cumpre suas palavras. Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. Ele tem feito coisas extraordinárias. Eu lembro quando a gente queria botar a Analice numa escola boa, e as pessoas até disseram assim, muita gente olhando, isso é vaidade de vocês. É vaidade colocar numa escola mais cara. Eu disse, não, eu só vou lá. Eu tenho um não, meu filho, eu vou atrás do sim. E eu cheguei na escola, eu disse, eu vim aqui atrás da bolsa de 30% da minha filha. Eu sou um servo de Deus e eu creio que vai vir. E o pessoal riu. Da secretária até a mulher do financeiro. Não, a gente aqui não faz isso não, moça. Eu disse, não, você não está entendendo. Eu disse, escreva aí, faça um pedido. Está certo, eu escrevi, coloquei diante de Deus. A gente foi, pagou o restante da outra escola e deixamos na mão do Senhor, na mão daquele que faz. Deu 2 semanas, deu 1 semana,
moço, feliz, conseguimos aqui 17%. Eu disse que coisa boa, mas tá, eu quero 30%. Eu preciso de 30%. Aí foi 22%. Eu preciso de 30%. 27,5%. Aí o Espírito Santo falou, tá bom. Eu disse, também. Eu disse, tá bom, fechamos, tá fechado. Não tinha dinheiro nem para pagar a matrícula. E Deus vai, olha. Esse Deus é maravilhoso. Não é sobre vaidade, é sobre um Deus que cuida, que ama. Agora restaura teu altar na confiança do Senhor. Restaura o teu altar. Se você foi ofendido, se levante no Senhor. Se levante hoje como filho, filha de Deus. E creia que Ele cuida de você. Creia que Ele é bom. Creia que Ele dá galardão àqueles que o buscam. Creia que o Senhor está com os olhos atentos sobre a nossa vida. O que não pode, queridos, é nos encontrarmos com a glória de Deus e sair com a fé rasa, com a fé limitada. A nossa fé precisa ser ativada. A nossa fé precisa ser levantada no Senhor. Quando nós olhamos para este mundo, irmãos, cada vez mais degradante, difícil de viver, mas eu tenho fé no Senhor. Eu continuo crendo que Ele está cuidando de mim, que Ele está cuidando da minha casa, que Ele está cuidando da sua vida, que Ele está cuidando dos nossos filhos. E nós precisamos investir mais e mais nos nossos filhos. A minha filha teve que ir comigo na viagem, Annalise, e tinha uma festinha de uma amiga da sala. E a Annalise, como teve que ir comigo, não participou da festa, graças a Deus. Quando a gente vê as fotos, nos stories, os vídeos da festa, menino, pior que festa de adulto. Com música daquelas bem depravada, tem até um polidense no lugar. Sério. E as crianças dançando até o chão. Diga aí. Mas eu disse isso a vocês. Nós precisamos preparar os nossos filhos para este mundo, para eles influenciarem. Por isso que é importante a gente gastar tempo com as nossas crianças. O tempo que você gasta hoje, que você observa, que você ora, que você senta com eles, vai ser importante. Minha filha agora está numa moda de coreano, dorama. Se fosse só o dorama estava bom, mas as músicas lá, a mim parece uns bonecos de porcelana. Eu não acho nem que são homens, mas é de não, pai, é tudo homem. Eu disse, está certo, é. E eu vou assistindo com ela, observando. Ele sabe por quê? Eu não venho com esse preconceito. Porque na minha infância meu pai pegava no meu pé, não queria que eu fizesse, eu fazia tudo escondido. Escutava a música escondida, eu e minhas irmãs. A gente assistia MTV. Quando passava os videoclipes, a gente assistia, quando meu pai chegava, a gente trocava, botava para TV Cultura. Tudo menino culto, tudo assistindo TV Cultura, nada. Fazia tudo escondido mesmo. Mas eu estou junto com ela, mostrando o que é bom, o que é ruim. De olho ali mesmo. Porque se você não estiver ali de olho com seus filhos, vai vir alguém de fora para influenciar. Por isso que a gente está junto. E ela pergunta, a gente está apto para responder. Esse encontro com a glória de Deus precisa mudar a forma como a gente pensa, a forma como a gente se comporta. Ele precisa mexer aí dentro. Precisa mexer aqui dentro de mim. Nós precisamos ver a glória de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Deus tem guardado você. É a glória de Deus contigo. Deus tem preservado você. É a glória de Deus com você. Confie na glória de Deus na sua vida. Confie que Deus está cuidando de você. Confie que Deus não tirou os olhos de você. Jesus, estamos aqui diante do Senhor nessa noite. Estamos diante de Ti, Senhor.
glória, Senhor, mexendo no nosso interior hoje. Para que venhas, Pai, nos mudar aqui por dentro, que a ofensa não seja essa ferida que fica sem cicatrizar, mas eu peço a Ti, Pai, hoje, que venha cicatrizar toda e qualquer ferida no nosso interior. Vem cicatrizar as feridas do nosso interior, Jesus. Vem cicatrizar feridas aqui, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a confusão na nossa mente. Traz o Teu reino no nosso coração nessa noite, para que possamos, ó Deus, caminhar na luz do Teu Evangelho, não na luz desse mundo que quer nos tragar, nos destruir. Revela a Tua glória aos nossos corações aqui, Senhor. Revela a Tua glória aos nossos corações, Jesus. Revela a Tua glória aqui aos nossos corações.